Com isso, eu consigo saber se precisa aumentar, diminuir ou manter. É exatamente assim que todos os bons treinadores fazem. E mesmo com o uso de hormônios anabólicos, percebe que, ao aumentar a quantidade de calorias, o BF aumenta muito mais do que a porcentagem de massa muscular adquirida. Quem dá números sem informações está enganando. Quando o tema é dieta, certamente você já viu calculadoras automáticas, aplicativos ou até mesmo fórmulas prontas. Por incrível que pareça, tem pessoas que vendem isso. Sim, elas vendem. Para um iniciante, tudo isso funciona porque qualquer coisa que o iniciante faça irá trazer resultado. Na aula de hoje você irá aprender a montar uma dieta como um treinador profissional, porque eu vou te explicar como funciona a linha de raciocínio por trás das melhores dietas do mundo. Eu não estou falando de montar uma boa dieta, estou falando de como se monta a melhor dieta de acordo com a sua genética. Então, vamos lá. Você vai entender porque Cris Aceto pede fotos para o Ramon e já sabe o que ele precisa comer. Os treinadores de mais alto nível não pedem por medidas ou perguntam qual é o BF do seu atleta. Eles pedem por fotos, vídeos e relatos pessoais. Mas por quê? Porque o físico conta tudo. Nessa aula vamos sair do básico. Nutrição não é só calcular carboidratos, proteínas e gorduras e monitorar o saldo calórico. Provavelmente você vai ouvir muitas palavras pela primeira vez. E não se preocupe, faz parte do processo. A questão é, se você quiser melhorar o seu físico, sair do básico, precisa dominar esses assuntos. Esses são os 3 termos que você precisa compreender para melhorar muito e muito a sua dieta. E é por isso que vamos começar por eles. Normalmente as pessoas estão preocupadas com proteínas, carboidratos e gorduras. Também estão preocupadas em calcular o seu TMB. Também estão focadas no saldo calórico, se está positivo, se está negativo. E entenda uma coisa, não tem nenhum problema nisso, até porque isso faz parte do planejamento. Só que tem uma coisa. Nutrição é muito mais do que isso. Seja você natural ou hormonizado, se você quer explorar o máximo da sua genética, você precisa ir muito além disso aqui. Isso que você está vendo na tela é o básico que é necessário, mas precisa ir além. A primeira coisa que você precisa entender é que o metabolismo de cada pessoa é único, é pessoal, exclusivamente dela. Assim, uma dieta para perda de peso, para obesos, por exemplo, deve ser pensada dentro de um contexto particular e exclusivo visando suas individualidades pessoais e metabólicas. Ou seja, não tem como usar uma dieta padrão para todo mundo, não é só comer menos. Mais à frente eu vou explicar isso e você vai compreender o motivo. Outro ponto é que além de um metabolismo diferenciado, o cálculo de uma TMB é muito mais complexo do que parece, principalmente se tratando de usuários de hormônios. Influencia também se ela é praticante de atividade física. Influencia também as alterações no metabolismo que ela sofreu no passado e também o que ela vai sofrer no futuro. Para facilitar a sua compreensão, eu vou dar um exemplo mais prático. Vamos imaginar o seguinte exemplo: um déficit calórico inicial de 500 calorias. Essa quantidade, teoricamente, faz o indivíduo perder, em média, 500 gramas de peso por semana. Entretanto, esse mesmo déficit calórico de 500 calorias pode fazer o indivíduo ganhar peso. E talvez você esteja se perguntando, ok, e como é que ele vai ganhar peso se ele está comendo menos do que ele gasta? Para isso, precisamos retornar ao slide anterior e falar sobre alterações no metabolismo. Essas alterações são causadas pelas adaptações metabólicas que acontecem no metabolismo, em razão dos hormônios endógenos. E fazendo um breve adendo, lembre-se que os hormônios exógenos são os sintéticos, tudo que vem de fora para dentro do corpo. Já os hormônios endógenos são os produzidos pelo nosso corpo. Isso inclui a testosterona e vários outros hormônios que são produzidos no nosso organismo. E a resposta para a nossa questão anterior, que era como a pessoa pode estar em déficit calórico de 500 calorias e ainda assim ganhar peso, está em 2 hormônios endógenos que são produzidos pelo nosso corpo. E eles são insulina e estrogênio. E a pergunta a ser feita é, por quê? Por exemplo, é comum ver pessoas com obesidade tendo resistência insulínica e o estrogênio elevado. Isso acaba diminuindo a eficiência e a capacidade metabólica, dificultando assim a eficácia da dieta quando o objetivo é perda de peso. E isso sem contar que outros fatores podem agravar o problema, como por exemplo, os efeitos do sedentarismo, baixo nível de testosterona
cortisol elevado e estado inflamatório elevado. Esse estado inflamatório elevado é nada mais e nada menos que a inflamação das células de gordura, ou seja, dos adipócitos. E isso ocorre por causa do aumento da secreção das adipocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 6 e resistina. Essa parte em específico você não precisa decorar, apenas estou mostrando para fundamentar a argumentação, e também porque fica como fonte para a expansão dos estudos caso seja do seu interesse. Todos esses fatores que eu citei anteriormente acabam aumentando a resistência à insulina, favorecendo assim o ganho de peso, e também a perda de massa muscular devido à inibição do mTOR, que resumidamente é uma proteína responsável pela síntese proteica. A resistência à insulina é um problema muito grande, porque ela pode acontecer inclusive dentro de um off-season, ou seja, mesmo a pessoa não sendo obesa, ou melhor, mesmo que a pessoa esteja com BF controlado para o off com grande volume de massa muscular, ela pode ter esse problema e acabar estagnando. É comum acontecer porque as pessoas normalmente só comem, não sabem usar a insulina a seu favor ou não sabem o que é. Primeiro é necessário explicar o que é a insulina. É um hormônio secretado pelo pâncreas e ele é responsável pelo transporte de açúcar do sangue para as células do corpo, onde será usado como energia. E o que é a resistência insulínica? É quando o processo descrito anteriormente não ocorre, porque as células do corpo não respondem normalmente a esse hormônio, e a glicose não consegue adentrar nas células com a mesma facilidade, por isso se acumula no sangue. Eventualmente, isso pode causar diabetes tipo 2. Todos sabemos, ou deveríamos saber, que quanto mais tempo com a mesma dieta, maior a estagnação de resultados ao longo dos anos, e isso para pessoas normais. Em um cenário de alta performance, que por sinal é o que a maioria das pessoas que estão assistindo essa aula buscam, mesmo não querendo competir, pode acontecer antes esse platô, pois o protocolo de dieta acaba sendo muito mais específico para aquela fase que a pessoa se encontra, como por exemplo fase de off-season, consolidação e cutting. Alguns dos principais hormônios que sofrem variações com treino, hormônio e dieta são insulina, leptina e hormônio da tireoide, T3. Entender esses três hormônios são o caminho para revolucionar a sua dieta e ter ganhos brutais. Insulina já foi abordado, então agora é a vez da leptina. A leptina é um hormônio secretado pelo tecido adiposo, isso mesmo, pelas células de gordura. É responsável pelo controle da fome e saciedade, consequentemente, do peso corporal. Por exemplo, quando você perde muito peso, os níveis de leptina caem, o que por sua vez faz com que seu nível de fome seja cada vez maior. Agora, quando você ganha muito peso e acumula muita gordura durante um off-season, acaba acontecendo o inverso. Ou seja, maior será os níveis de leptina e menor será a sua fome. Pelos motivos que eu expliquei anteriormente. Porque todo esse acúmulo de gordura desnecessário que acabou acontecendo, que elevou os níveis de leptina e reduziu a sua fome, vai destruir a sua capacidade de se manter na dieta para o ganho de massa muscular no médio e longo prazo. E só um destaque muito importante, um indivíduo obeso, mesmo com níveis elevados de leptina, pode não responder dessa forma que eu acabei de explicar. É possível que tudo se mantenha no alto. Eu só não vou explicar essa parte porque entraríamos em contextos comportamentais, mas eu posso abordar isso em uma outra aula com mais detalhes. Então, retomando, é por isso que eu falo que fazer off não é comer muito, não é só comer. E eu posso dar dois exemplos que mostram dois grandes erros que acontecem muito. O primeiro é, se você errar a mão no começo do seu off, vai acumular muita gordura e vai acontecer o processo que eu expliquei anteriormente. Já o outro erro é o seguinte, quando um indivíduo está ganhando peso e acaba estagnando nos seus ganhos, o que ele faz? Ele aumenta as calorias da dieta. E a tendência com isso é ganhar muito mais gordura do que massa muscular. É exatamente por esse motivo que feeling e avaliação andam juntos durante um processo de off-season, porque eles vão ajudar a decidir quando, como e por quanto tempo fazer o processo de consolidação. E essa mesma linha de raciocínio vai contribuir para decidir se mantém na fase de consolidação, se volta para um off ou se vai para um contest, para um cutting. E se por acaso você não sabe o que é fase de consolidação, ela pode ser utilizada de duas formas. Ou para corrigir um erro, de uma forma mais leiga seria puxar o freio de mão, porque é o meio termo entre o off e o cut, é o momento que você para,
olha o que está acontecendo, entende onde estão os erros e então organiza a casa. Ou quando você conseguiu fazer ganhos sólidos e precisa consolidar esse músculo novo, para quando você entre num processo de contest, de cut, não acabe perdendo tudo isso ou boa parte disso que você ganhou. Agora eu preciso da sua atenção redobrada, pois eu vou levantar uma problemática que todos que estão nesse meio vão enfrentar em algum momento. Quando eu finalizar a descrição do problema, pausa a aula e tenta descobrir a resposta, pois se você é dedicado e consistente, uma hora ou outra vai se encontrar em uma situação como essa. Então depois veja a resposta e descubra se acertou. Agora vem a questão, a pessoa está em um off-season e ela percebe que estagnou durante essa fase de ganho de massa muscular, sendo que a quantidade de carboidratos e proteínas estão elevadas. E mesmo com o uso de hormônios anabólicos, percebe que, ao aumentar a quantidade de calorias, o BF aumenta muito mais do que a porcentagem de massa muscular adquirida. E se aumentar a dose dos hormônios, a resposta parece muito menor do que fora inicialmente. E a questão que fica é, o que fazer nessa situação? A resolução desse problema é a seguinte: por mais que pareça um cenário muito ruim, é na verdade o melhor momento para otimizar a queima de gordura. E eu explico. O seu corpo está sinalizando através da elevação da leptina e também devido à baixa sensibilidade à insulina, existe um estoque muito grande de glicogênio no seu corpo. E é por conta desse excesso que está acontecendo um acúmulo muito maior de gordura do que o esperado. E o que fazer nessa situação? A resposta é fazer uma baixa nos estoques de carboidratos, porque a sensibilidade à insulina, que antes estava baixa, vai aumentar e naturalmente vai elevar os níveis de lipólise e de oxidação de gordura. Se isso não ocorrer e for mantido os níveis altos de glicogênio, o físico vai desandar. Por esse motivo que eu sempre digo, quem determina o tempo do off não é o aluno, não é o treinador, mas sim o corpo. Então anota aí, o treinamento mais uma dieta hipocalórica vai elevar a sensibilidade à insulina. Já um treinamento mais dieta hipercalórica, com o tempo vai diminuir a sensibilidade à insulina. Por isso que é muito importante saber manusear a insulina a seu favor, porque ela vai ter um papel muito importante tanto em dietas hipocalóricas como em dietas hipercalóricas. E se por acaso você achar que manter a sensibilidade à insulina alta em dietas hipocalóricas por muito tempo é algo positivo, saiba de uma coisa, a TMB e os níveis de T3 também sofrem uma redução com a perda de peso em dietas restritivas, principalmente as que são muito restritas em carboidratos, o que faz com que o indivíduo que já tenha perdido muito peso e esteja em uma dieta de baixa caloria fique estagnado devido à redução do metabolismo. Em outras palavras, metabolismo mais lento significa que ele precisa trabalhar o dobro para perder o mesmo peso que perderia no início da dieta. Se perder o time da resposta do físico e ficar tempo demais em dietas hipocalóricas, o físico vai estagnar e vai dificultar e muito a transição para o off. E com isso vem a questão: como não estagnar no processo de limpar o físico? Mas antes precisamos entender o que é T3. O T3, juntamente com o hormônio T4, são responsáveis por controlar como cada célula do corpo gasta energia. Esses dois hormônios compõem o que chamamos de metabolismo. Agora vamos entender melhor o que é essa fase de lipólise. Vamos recapitular o cenário que todos em algum momento vão acabar lidando. Quando você está estagnado na fase de perder gordura, com a dieta muito restritiva em carboidratos, com um treino excelente e uma baixa capacidade para oxidação de gordura. E o ponto-chave é entender a correlação de T3, que foi o que eu te expliquei agora há pouco, carboidratos e TMB. Essa correlação é uma informação que vale ouro, tanto que muitos treinadores erram na preparação de atletas por não entenderem essa correlação. Então presta muita atenção. A falta de carboidratos, por favor, não confunda isso com zero carbo, isso é outra coisa. Quando eu falo falta de carbo, entenda como falta de carboidratos suficientes para o organismo do indivíduo naquela etapa que ele se encontra, ok? Então vamos lá. A falta de carboidratos reduz a velocidade com que seu corpo queima gordura, ou seja, oxida gordura, que é a mesma coisa. E isso acontece devido à baixa disponibilidade de oxalacetato no ciclo de Krebs. E além de provocar essa redução, também provoca uma queda de T3. E como você já sabe o que esse hormônio faz, eu posso compartilhar com você agora uma frase muito importante. A gordura queima em uma chama de carboidratos. E outro fator que não pode ser esquecido é que estamos falando de um cenário que os níveis de carbos estão baixos, lembra? O que isso faz? Isso aumenta a fome e também aumenta a sensibilidade à insulina. Isso significa na prática que se aumentar os níveis de carboidrato,
ou até mesmo diminuir o volume de treino, acaba fazendo com que o ganho de massa muscular seja muito mais favorecido do que o ganho de gordura. Conseguiu entender que para continuar secando é necessário subir os carboidratos, mas na hora correta e na quantidade correta? Quando isso não acontece, a pessoa acaba saindo da dieta ou sofrendo absurdamente por um resultado que já não vale mais a pena. O seu corpo te forçará a comer muito mais. Enquanto estiver em uma situação de alto déficit calórico e elevada atividade física, por um período prolongado, o seu corpo vai fazer você sofrer porque ele precisa que você coma. Então, ao invés de sofrer ou sair da dieta, por que não fazer isso de uma forma estratégica para maximizar o resultado? Como? Te explico e justifico. Um ajuste bem feito nos carboidratos, com um ou até mesmo alguns refeeds, que é uma recarga de carboidratos, em suma, limpos, vai elevar a sua TMB e vai aumentar a oxidação de gordura, porque ela vai elevar a velocidade do ciclo de Krebs. E a massa magra nesse período tende a aumentar. E por que isso acontece? Porque a mTOR deixa de ser inibida pela MPK, que é responsável pela homeostase energética das suas células e pela maior sensibilidade à insulina. Então essa quebra da inibição do mTOR por causa da MPK só vai trazer benefícios. E é exatamente por esse motivo que eu citei que eu fiz isso na estratégia de um aluno meu. A diferença é que eu não expliquei toda a parte fisiológica por trás disso, mas segue o trecho. Talvez você não se recorde, mas no início do cut as calorias estavam em 2.188 calorias. O físico estava respondendo muito bem, mas ainda era possível potencializar. Adivinha o que foi feito? Exatamente, foi aumentado a quantidade de comida. E outra coisa que você pode observar é que a distribuição de proteínas, carboidratos e gorduras estão diferentes. Então não foi só uma questão de subir calorias, mas também de manipular as porcentagens. E por que essas alterações foram feitas? Porque era isso que o físico estava pedindo. A única coisa que eu fiz foi fornecer ao metabolismo o que ele estava precisando para conseguir mais resultado. E a questão que nos resta é, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o seu corpo sempre está dando sinais para você manter a eficiência metabólica. Presta muita atenção, não deixe o metabolismo parar. O segredo não é tomar ou o que acrescentar no seu ciclo, mas saber manter o metabolismo afiado o tempo todo. Se você prestar atenção nesses sinais, terá mais facilidade para entender quando deve parar e quando deve mudar o seu planejamento. Para quê? Para otimizar os seus resultados. Também perceberá que utilizar fórmulas prontas de calculadoras de TMB ou de macronutrientes pode ser de pouca ou de nenhuma utilidade, porque isso se torna inútil se você não conseguir compreender como o seu metabolismo responde aos mais diversos estímulos, como treinamento, dieta, ambiente hormonal e genética. Usar fórmulas, balança e calculadoras automáticas serve se você é iniciante ou se quer ter ganhos limitados. Não adianta calcular algo se você não compreende o que está acontecendo com o seu corpo. Significa que as fórmulas são sempre inúteis? Não, porque as fórmulas devem servir como uma bússola em um primeiro momento. Por exemplo, se você está se perguntando quanto de carbo você pode acrescentar no refeed para aumentar a oxidação, você precisa entender que não existe resposta padrão. Eu não sei o seu peso, eu não sei o seu volume muscular e muito menos sei como o seu metabolismo responde para te dar um número. Quem dá números sem informações está enganando. Por exemplo, como aluno novo, eu não sei de primeiro o quanto ele tem que comer nos momentos críticos. Então o que eu faço? Acrescento ou removo e vejo como está o físico no outro dia ou nos outros dias. Com isso eu consigo saber se precisa aumentar, diminuir ou manter. É exatamente assim que todos os bons treinadores fazem. Manda a orientação, avalia a resposta do físico e então diz o que fazer. Depois disso, é fazer e avaliar. Se tem receio de não saber fazer o trabalho, busque um profissional que te ajude. Se não tem condições para ter um acompanhamento, tente e aprenda com os erros. Só cuidado para não estragar a finalização. Mas mesmo que aconteça, fica o aprendizado para a próxima vez. Se você chegou até o final dessa aula, saiba que você é aquele 1% que vai conseguir o que os outros só conseguem nos sonhos. Forte abraço e te vejo em breve.